tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Boa tarde para mim. Vocês vão ver aí nas redes sociais, nas páginas do nosso Joana de Ângeles a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Então é boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesses tempos de quarentena a gente está perdendo um pouco a noção de hora, né? Mas eu quero dizer que estou muito satisfeito em falar para vocês, eu tenho certeza. Para nós até, de certa forma, é tranquilo, porque nós espíritas, quando vamos fazer uma palestra, sabemos que, além das pessoas que estão aqui no auditório, há espíritos acompanhando. Então, isso, de certa forma, até serve um pouco de consolo, né? Para o espírita. Você vai no auditório, vai fazer uma palestra, tem 2, 3 pessoas. Eu já fiz palestra para 2 pessoas. Não foi nem palestra, foi um bate-papo, né? Mas fica aquele consolo, né, do orador. Não, o auditório está lotado de espíritos. Então agora a gente sabe,
100% que realmente o auditório está lotado de espíritos. Então não tem nenhum espírito encarnado aqui, só espírito desencarnado. E vocês aí, pelas redes sociais, pela internet, que estão me assistindo, dividindo esses momentos. Então, o Joana de Ângeles está fazendo esse trabalho, outros centros estão fazendo, o Bezerra de Menezes, outros centros estão fazendo, vários, eu já fiz palestras pela internet para vários centros, e a gente sabe da importância disso e da importância do cuidado. Nós não poderíamos de forma nenhuma dar mau exemplo. Aí eu volto ao Cristo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, nós não podemos sair por aí, não. Eu vou fazer uma palestra espírita, Deus vai me proteger. A natureza tem seu curso, tem seu ritmo, nós não podemos afrontá-la de jeito nenhum, muito menos afrontar as determinações dos organismos oficiais, aí, órgãos sanitários, de saúde, seja lá do que for. Mas não podemos, aí sim, deixar de lado o nosso lado espiritual, a nossa parte espiritual. Não podemos abandonar o nosso trabalho. Não que a gente tenha aquela necessidade rotineira, não. Mas é o momento de nós buscarmos a reflexão, é o momento de nós buscarmos o fortalecimento, que esse período, principalmente, vamos dizer assim, nos chama mais ainda. Quer dizer, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa dedicação, mas esse é o momento em que tudo isso está sendo mais buscado, né? Está sendo mais importante a nossa convicção, a nossa, vamos dizer assim, nossa visão de mundo. E eu quero falar com vocês hoje, bem de uma forma assim, descontraída, otimista, sem muita técnica, nada, sobre esses momentos, sem pavor, sem pânico, mas entrando justamente nesses pontos, que se nós não observarmos direitinho, podemos incorrer em cacoetes complicados. Tem um capítulo do Evangelho, capítulo 8, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, ele fala lá sobre as pessoas de coração puro. Bem-aventurados os que têm o coração puro. E um itemzinho lá é o pecado pelo pensamento. Isso é extremamente importante. Parece uma observação um pouco radical num primeiro momento. A descrição que o Cristo faz. Então ele fala assim, usando o exemplo, ele tem que entender o contexto. Porque o Cristo falou, como ele falou, onde ele falou. Naquela época, as pessoas ainda muito embrutecidas, muito ligadas às coisas da matéria, aos bens, aos objetos, e principalmente a questão do casamento das mulheres. As mulheres, ainda sob a ótica do comportamento e da cultura judaica, até hoje, elas têm um papel secundário. Tem um papel secundário. Não congregam na mesma igreja. Tem algumas coisas que a mulher não participa. Naquela época, imagine, a mulher não podia falar, não sentava à mesa com o marido, não tinha opinião, não podia estudar. Então, era muito próximo de um bem patrimonial. E o Cristo se refere, então, ao cobiçar a mulher alheia. O Moisés também falou isso 3.000 e tantos anos. Mas o Cristo fala sobre o pecado pelo pensamento. Se você olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério. Né? E a gente fica pensando, puxa vida, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu não posso mais nem pensar, tive um pensamento ruim, olhei aqui, vi ali, tive um pensamento, o que vai acontecer comigo? Nada. Mas é importante pegar esse gancho e entender o que o Cristo quis dizer naquele momento e o que o Cristo quis dizer para sempre. A mensagem do Cristo toda ela é permanente. Permanente. Já se passaram 2000 anos, nós estamos cada vez mais tentando entender, tentando esmiuçar a grandeza, o alcance do que o Cristo quis dizer com a sua mensagem. Então, o pecado pelo pensamento ele é extremamente importante, essa observação, porque é no pensamento que começa tudo. O corpo, ele não tem vontade própria. O braço não pega uma faca e vai esfaquear uma pessoa. Não fui eu, foi meu braço, foram minhas pernas que me levaram até ali ou lá. Não. Tudo isso passa por um processo
racional. Eu parei para pensar, o cérebro comandou, mas nós sabemos que o cérebro é só a manifestação física do espírito. É o instrumento pelo qual o espírito se manifesta. E o pensamento não é do cérebro, o pensamento é do espírito. Então, o pensamento retrata a vontade do espírito, o desejo do espírito, a intenção do espírito. E essa vontade, esse desejo, essa intenção, enquanto ela está só na vontade, no desejo, na intenção, ela tem um aspecto. Porém, você começa a emitir uma vibração em função daquilo. Essa vibração vai automaticamente buscar companheiros espirituais na mesma sintonia. Como se você ligasse um rádio, alguns começassem a se chamar, e eles vão, está nos chamando. Aí eles vão lá. Opa, chamou? Você nos chamou? Chamou. Não adianta alegar, não fui eu. Tem pessoas que cometem crimes, desatinos, não sei, uma voz interior, não fui eu não sei onde é que eu estava. Realmente, há influência de espíritos obsessores que levam as pessoas a cometer atos que às vezes eles não queriam em sã consciência, mas não podem se eximir da responsabilidade, porque chamaram, entre aspas, deram aso, deram motivação, deram razão, abriram espaço para que aqueles espíritos se aproximassem e influenciassem, não raras vezes, como bem falam os espíritos para Kardec no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginais. Não raras vezes são eles que vos conduzem. E eles fazem de forma insidiosa, vem na orelhinha, devagarinho, olha, vai daqui, vai dali, faz assim, olha, você vai deixar isso passar. Você viu que fulano te ofendeu, como é que você vai ficar? Como se fosse aquele mau conselheiro te induzindo a tomar uma atitude que possivelmente você não tomaria. Mau conselheiro se o padrão vibratório for ruim. Agora, nós não estamos abandonados à própria sorte. Por outro lado, muito mais forte, está o bom conselheiro, os bons espíritos, dando bons conselhos. Daí a importância, e a gente volta ao Cristo, da atenção com o pensamento, da atenção com a vibração. Estar sempre o vigiai e orai. O Evangelho está lá, vigiai e orai. Eu acho que para o meu raciocínio, pode ser que eu tenha um pouco mais de dificuldade, eu prefiro usar o orar e vigiar. A gente ora para sintonizar e vigia para manter a oração permanente. Vigia o comportamento, vigia a postura, mas acima de tudo, vigia o pensamento. Porque é ele que vai dar início a tudo. É o pensamento. Se você não vigiar o pensamento, as ações já eram. As ações são decorrência do pensamento. Então, a vigilância do pensamento é extremamente importante. Fazer a prece, manter a sintonia e começar a prestar atenção. Então, deixar bem claro, eu quero o anjinho bom ou o anjinho ruim do meu lado. Não tirar da cabeça essa figura, digamos assim. Há muitos anos, a maioria de vocês não tinha nascido, tinha uma feira chamava UD, Feira de Utilidades Domésticas, era lá no pavilhão do Ibirapuera, tal, tinha os lançamentos, tal. E a propaganda que se fazia na televisão era de um anjinho e um diabinho. Aí o anjinho, vá na UD, e o diabinho, não vá na UD, não vá na UD, e o anjinho, vá na UD. Então, essa comparação é extremamente interessante para a gente guardar no coração, para todos os atos da vida. A qualquer momento, em qualquer lugar, nós estamos com o anjinho e com o diabinho, entre aspas, né, gente? Entre aspas, nos ajudando, nos intuindo ou nos empurrando para alguma coisa equivocada. Ah, vai lá, é só uma vez, ninguém está vendo. Esse ninguém está vendo é danado. Esse ninguém está vendo. Quantas coisas nós fazemos, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, para baixo, e ninguém está vendo. Hoje em dia, com esse negócio de celular, é mais complicado ainda. Mas ninguém está vendo, mas a sua consciência está registrando. E depois aquele espírito ruim que te induziu, ele se manda ou se afasta e você fica com aquele peso. E vem, a cobrança vem, não vem de fora, vem de dentro. A cobrança vem de dentro. Num primeiro momento, nós estamos ainda muito envolvidos com as coisas da vida, com a correria, com a força física, a pujança, muitos planos. Pode não perceber, mas dá uma chacoalhada, acontece alguma coisa, um fator externo, aí cai a ficha. Aí vem aqueles processos todos de culpa, aquela dificuldade toda.
Então, gente, para nós termos a saúde mental, a saúde espiritual, é fundamental o controle racional do pensamento. Ter isso muito, muito claro na razão. Muito claro. Veio o pensamento ruim, eles vêm. Não tem como. O pensamento ruim vem. Nós somos espíritos imperfeitos. Não tem jeito de você olhar uma cena de violência e não se envolver. Você assiste um filme. O filme, normalmente os filmes têm essa técnica, né? Então bota lá um vilão para aprontar um monte de coisa. Você fica querendo se vingar do cara. Não tem jeito. Se chegar no final do filme, vocês podem ver que dificilmente tem filme com perdão. Dificilmente filme de aventura, filme policial. Por quê? Porque o bandido tem que se lascar no final. O vilão, ele tem que se lascar. Ele tem que ser punido, tem que morrer. Novela. A novela faz isso. Ela pega um vilão aprontando, ele apronta um monte. Lá no último capítulo, vai passar um rolo compressor em cima dele, ele vai ser triturado, vai cair numa fogueira. A gente fica esperando um castigo, e às vezes o castigo não é como a gente imagina. Às vezes o cara só morreu. Pô, mas o cara só morreu, mas foi muito, não sofreu nem um pouco, só morreu. Quer dizer, aquela coisa da vingança, que vem, é natural nosso. É da nossa natureza ainda, da nossa imperfeição, do nosso estágio de evolução. Agora, nós precisamos lutar contra isso. Veio essa ideia, é momento de, peraí, eu sou cristão, eu sou espírita, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Tive, tudo bem, sou humano. Então não é para ficar se martirizando, ai meu Deus, pensei, e agora pequei, está lá no Evangelho, capítulo 8, e cometi o pecado pelo pensamento. Não. Olhei, bati o olho, é que nem ler. Eu olho a placa aqui, li, eu não queria ler, mas li, não tem jeito. Eu vi uma cena que tem alguma relação com o meu subconsciente, com a minha vida, para muita gente, uma cena erótica, seja lá o que for, vem um pensamento não muito elevado, vamos lá, não vamos se martirizar por causa disso. Agora, respira fundo, reflete, volta, acalma, isso não é para mim. Isso não é para mim. Vem uma oportunidade, às vezes, de uma corrupção, uma facilidade, ou outra, passando por cima de um valor moral, às vezes passando por cima até de uma questão legal. Puxa, dá uma tentação, né? Pô, se eu pegar, ninguém está vendo, se eu fizer, veja bem, eu não vou estar prejudicando ninguém, sabe como é que é? É assim mesmo, o mundo é dos espertos, todo mundo faz, se eu não fizer, vem outro e faz, tal. Essa tentação existe. Aquele cara que acha a mala cheia de dinheiro, eu nunca achei, né? Tem gente que acha a mala cheia de dinheiro, aí fica, pô, vou devolver para quem? Né? Vou entregar para a polícia? Eu sei lá o que a polícia vai fazer com isso. Puxa, eu posso... Aí vem aquele pensamento altruísta, né? Aí o cristão já vem na mesma hora, não, eu posso pegar metade e dar para os pobres, para ajudar, né? Desde que eu fique com a minha metadinha, né? A gente faz as coisas, até esquece do celular aqui. Desde que eu fique com a minha metadinha, né? Vem o pensamento. Não tem jeito. É natural. Agora, o que eu tenho que fazer? Lutar contra ele. Opa, peraí. Eu sou cristão. Eu sou espírita. Eu conheço as razões. Eu conheço os mecanismos da vida. E eu sei que não adianta, isso não é meu, não é para mim. Isso vai me dar problemas adiante. Eu vou assumir as responsabilidades sobre isso. Eu vou ser cobrado isso. A minha consciência vai cobrar. Então, eu vou começar a usar a razão. E a razão vai combater esse instinto, não vou dizer instinto ruim, mas esse nosso padrão ainda imperfeito. Por isso que nós espíritas acentuamos muito a necessidade do estudo. Uma das bandeiras da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a gente vai se instruir e aí você raciocina. Não, peraí. Veja bem, não é legal, não é para mim, não é correto. Por mais que a sociedade, às vezes, empurre a gente para o sentimento de vingança. Pega aí a questão da criminalidade, pela minha formação de policial de carreira, a gente vê muito isso, as pessoas querem se vingar, querem pena de morte. Isso não é para um espírita. Armamento, vamos armar a sociedade, porque você tem o direito do quê? De reagir e matar o bandido.
Né? Não, mas ele é bandido. Tá, mas ele é bandido. Aí se ele te matar, peraí, povo, a gente não acredita em Deus, na proteção. Mas se naquele momento, aí a importância, volto, da vibração. Você está vibrando positivo, você está bem, está com a consciência em paz, está fazendo a sua parte, está trabalhando, está vivendo. Não está, volto a dizer, ninguém tem a tarefa, a missão de ser um santo. Não faz parte do nosso padrão. Agora, nós devemos estar sempre lutando para fazer o nosso melhor. Eu não posso justificar, bater no peito, eu sou um espírito imperfeito mesmo, ainda preciso fazer essas coisas. Ninguém precisa fazer coisa errada. Ninguém precisa fazer coisa errada, ninguém está submetido a isso. Não faz parte da programação, do karma, de ninguém fazer coisa errada. Não, essas coisas precisam acontecer, eu só sou o instrumento, esquece. Está lá no Evangelho muito claro, o escândalo tem de vir, mas ai daquele através do qual o escândalo venha. Então o escândalo tem que vir, as coisas têm que acontecer, deixa para o mundo, deixa para Deus. Deus resolve. Deus resolve. A vida tem uns mecanismos de colocar cada um no seu lugar. Eu não posso avocar para mim essa tarefa, esse papel. Então, fulano precisa tomar uma lição. Tá bom, o problema dele com a consciência dele. Não vou eu dar essa lição para o fulano. E cuidar do pensamento, do sentimento. Porque eu estou falando da lição, dessas coisas, da vingança, do ódio, do ranço. Tudo isso, a gente tem que voltar para a esfera do pensamento. Porque eu também não posso pensar nisso. Porque eu vou ficar produzindo essas toxinas. Infelizmente, nós estamos vendo nesses momentos aí de coronavírus, uma polarização política. Então as pessoas se odiando. Eu vejo pelas redes sociais, até pela questão da atividade, acompanho redes sociais, as pessoas se ofendendo, se agredindo. O país está num momento triste. Eu tenho orado muito para que Deus abrace o nosso país, o mundo, para que o Cristo ilumine esses corações, para que a gente olhe para frente, tente tirar esse ranço, tente tirar esse ódio do coração. As pessoas não falam mais, não dão as suas opiniões. A pessoa já vem chutando a porta. Isso é muito ruim. Essa é a versão moderna do tal do pecado pelo pensamento ao qual o Cristo se referiu lá atrás, potencializados pelas redes sociais. Então o cidadão vai lá para a internet para ofender. Esses grupos, tem grupo até de religiosos, tem um grupo aí, grupo que eu participo, espíritas na política, espíritas envolvidos na boa política, na atividade política da construção, da essência, né, da construção de uma sociedade melhor, tudo. Mas quando descamba para a questão partidária, é uma loucura. É uma loucura. Espíritas. Começam a se ofender, se agredir. É o tema? Não é o tema. É que nem futebol. Não é futebol. Não é o tema, são as pessoas. O tema não faz nada com ninguém. Política, futebol, religião, nada. O problema não é o tema, são as pessoas. As pessoas que se deixam levar. E às vezes, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você pensa que é inofensivo. Não, só estou aqui clicando, compartilhando. Se eu compartilhar uma calúnia, uma mentira, eu estou prejudicando uma pessoa. Isso corre, isso não volta mais. Fica correndo o mundo todo. Você checou? Não chequei, mas pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, eu calunio alguém? Pelo sim, pelo não, eu prejudico alguém? Pelo sim, pelo não, eu mancho a reputação de alguém? Isso tem consequências gravíssimas no campo penal, no campo material, econômico e no campo moral, no campo espiritual. É o pensamento, é o pecado pelo pensamento da era moderna, do século XXI. E nesses tempos bicudos aí de coronavírus, mais ainda nós precisamos prestar atenção. Está todo mundo ficando mais em casa, fazendo as coisas pela internet, comprando, vendendo, conversando, compartilhando. Nós fazendo palestra pela internet. Então nós temos que entender a importância disso. A rede está levando a voz, está levando o som, está levando a imagem, mas isso foi produzido em algum lugar. Foi produzido no nosso coração. Não há impunidade nesse sentido, porque a cobrança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Alguém vai ver? Não é necessariamente o que interessa. Mas ao gerar um pensamento desse, você já criou
a toxina, você já criou o veneno para si. Como Cristo disse, se você pensar, olhar para uma mulher, pensar nela de uma forma diferente, cobiçá-la, você já, vamos dizer assim, já resvalou na questão do adultério, já incidiu nesse, entre aspas, né, no pecado do adultério. Da mesma forma como aquele que realmente adultera? Não, é evidente que não. Mas você trouxe para si, para o seu coração, um pensamento equivocado, um pensamento desnecessário, um pensamento de baixo nível. E quando a gente fala adultério, volto a dizer, não é estrito sensu, né? Essa palavra adultério parece que ela só se refere à questão conjugal. E não é essa a mensagem do Cristo. Tudo que você distorce, tudo que você corrompe, é uma modalidade de adultério. Você adultera um sentido, adultera um sentimento, adultera um fato, adultera uma coisa. Quantas vezes a gente fala, esse negócio aqui está adulterado, está danificado, está modificado de forma prejudicial. Então, o adultério tem que ser entendido no sentido amplo. E para nós agora, mais ainda, está todo mundo não, né? Mas boa parte em casa, boa parte confinado atrás de uma tela de computador, de um celular, precisa prestar atenção nisso, no padrão vibratório, no padrão de pensamento. E como que eu faço isso? O principal é a prece. A prece é o pontapé inicial. Acordou, faça uma prece. Abriu o olho. Primeiro, as pessoas fazem essas perguntinhas, charadinha, né, na internet. Fulano acordou, o que ele fez primeiro? Aí fulano, levantou, botou o chinelo. Não, primeiro ele abriu o olho. Acordou, abriu o olho, faça a sua oração. Peça a presença dos espíritos amigos com você naquele dia. Vou começar o meu dia. Chama, liga o radinho, liga a anteninha para chamar aquele anjinho bom. Faça a sua oração. Sintoniza. Já é um exercício para você. Você percebe, se eu chamei o anjinho, eu preciso deixar o ambiente preparado para o anjinho. Então, eu convido o anjinho para vir para a minha casa, eu não posso deixar a casa bagunçada. Puxa, eu vou receber o anjinho, eu tenho que arrumar a minha casa. A minha casa mental, meu coração, meu sentimento, os espíritos superiores, os espíritos mentores, nosso anjo da guarda, entre aspas, né, que eu quero que esteja comigo, me ajudando, me orientando, me protegendo, a grande sintonia, o bom dia para ele, é a nossa oração. Faça a oração, pedir, chegou, vou receber a visita dos espíritos amigos, dos espíritos superiores. Eles vão ficar na minha casa? Vão, se a minha casa proporcionar a eles um ambiente favorável para que eles fiquem. Se eu começar a bagunçar a casa, jogar sujeira para cá, sujeira para lá, eles vão embora. Eles vão embora. Falaram, aqui não é para nós. O cara chamou, a gente veio, mas ele esculhambou tudo. Vamos embora. Vamos abandonar? Não. Vamos ali, vamos ficar ali na esquina. Quando ele chamar de volta, nós vamos. Quando ele limpar a casa, quando ele arrumar, quando o ambiente estiver favorável para nós, a gente volta. E é assim que funciona. Porque às vezes acontece alguma coisa ruim, e a proteção, estava ali do lado. Estava ali do lado, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher que companhia nós queremos. Que lado, se eu quero o diabinho ou se eu quero o anjinho. A escolha é nossa. Então, acordou, faz a oração, sintoniza, chama o anjinho. Aí, bota na cabeça, eles estão comigo. E estão. Não há dúvida em relação a isso. Agora, para que eles permaneçam, a minha sintonia tem que estar sempre boa. Então, você já sai pensando nisso. Já sai. Que ficaria ridículo, mas a gente poderia fazer um colarzinho, alguma coisa, botar um bonequinho aqui, um bonequinho ali, para ficar olhando o tempo todo, né? Ia ser muito engraçado as pessoas andando na rua, tudo cada um, mas seria um lembrete muito grande. Você está lá, você fez a sua oração, tudo, aí saiu para trabalhar, sai da garagem, vai virar a esquina, o semáforo fechado,
Você com pressa, aí o semáforo abre, o cara do carro da frente está distraído no celular, esquece, não vê, aí você põe a mão na buzina, opa, e já se irrita. Aí se fechar o farol, então se não der tempo, já xinga o cara. Ele que acabou de fazer uma prece. O anjinho estava junto com você no carro. Ele abriu a porta e se mandou. Ele abriu a porta e se mandou. Então, faz parte. A vigilância é justamente a continuidade da oração. É a oração num movimento permanente. Todos os dias. Aí você lembra. Então, a gente pode colocar, vamos dizer assim, no sentido figurado, a gente pode colocar de uma forma só para nós, didaticamente, conduzirmos o nosso dia a dia. Imaginar que antes de sair, eu ponho um colarzinho com um anjinho e a bim pendurado aqui. Os dois. Se eu ponho isso na cabeça, qualquer momento vem um pensamento ruim, opa, eu vou olhar para o anjinho. Não, é com ele que eu quero. Esquece, deixa para lá. E aí, estender isso para tudo. Para a tolerância, para a compreensão, para o perdão. Vale a pena. Nós não somos... O Cristo disse no Evangelho, é aquilo que eu falo do Evangelho, é tão pequeno, o Evangelho é pequeno, gente. O Evangelho é um livrinho pequeno, mas tem tanta coisa aqui. Tanta coisa. Você pode ficar lendo a vida inteira. Cada vez mais ele dá uma lição nova. Não julgueis, não julgueis. O fulano foi o problema dele, o fulano me agrediu, problema dele. Ele me ofendeu, problema dele. Não se ofenda você, não se sinta agredido, não se sinta prejudicado. Encare isso como uma lição, como uma tarefa. Algo existia para que aquilo acontecesse. De repente você fez alguma coisa, ou agora, ou antes, seja maior do que o agressor. Coloque-se acima, não no sentido pejorativo, né? Estou acima de você, você ser inferior. Não, mas se coloque acima das ofensas. Aquela coisa que a gente fala quando é criança, né? Você briga com o que vem de baixo não me atinge. Está certo, mas não pode atingir mesmo, não é só da boca para fora. E também não no sentido de achar que vem de baixo desmerecendo a outra pessoa. Não. Mas as coisas baixas que vêm para nós não podem nos atingir. Eu tenho que me colocar num patamar superior. É fundamental. Eu não vou estar com isso gerando impunidade a quem me agride, a quem me ofende. Eu vou estar com isso gerando paz e tranquilidade para mim. É como se estivesse passando sobre um lugar, todo mundo apedrejando, mas você está passando por cima. Aquelas pedras estão passando por baixo de você. Agora, você baixar um pouquinho, vai tomar pedrada, tudo quanto ela vai se sentir agredido, vai sair machucado, vai se prejudicar. A turma lá de baixo está tirando pedra, estão se complicando, problema deles. Essas pedras acabam voltando para eles mesmos. Agora, se eu baixar um pouquinho e atravessar esse tiroteio todo, eu vou me arrebentar. Eu vou me arrebentar. Tudo na vida tem uma razão de ser. Não existe injustiça. Fala, mas eu fui injustiçado, fui caluniado, fui isso, fui aquilo. Respira fundo, relaxa, tolera, compreende, perdoa, abre os braços. A nossa referência é o Cristo. E o Cristo deu todos esses exemplos. Mas o Cristo é o Cristo, sim, e nós somos nós. Mas é a Ele que nós devemos buscar. Quem puder, quem tiver a oportunidade, a gente não pode falar porque não é uma coisa para todo mundo. Mas na Netflix, tem uma série lá, Maria Madalena. A série tem o nome Maria Madalena, mas é a vida do Cristo. Eu assisti, são 60 capítulos, quer dizer, vai assistindo madrugada fora aí, ou madrugada dentro, sei lá. Mas muito legal, muito fiel ao Evangelho. A gente conhece um pouco do Evangelho, você vai vendo as passagens. Até em casa eu comentando, às vezes falava alguma coisa, meu filho, pai, vai dar spoiler. Eu falei, spoiler não, está na Bíblia, está no Evangelho, está no Novo Testamento, não tem spoiler aí, né? Não, mas tem muita referência legal. E a gente vê, de uma forma assim, óbvio, tem toda aquela licença do filme e tal, a licença literária, mas a grandeza do pensamento do Cristo, falando de amor, falando de perdão, falando de paz, de compreensão, de tolerância, está tudo lá. Está tudo no Evangelho, está tudo nos nossos corações. É como nós somos feitos, é para o que nós somos feitos.
Então esse coronavírus não é nada mais do que um capítulo, do que uma aula na escola de Deus. É uma aula. Não tem aula fácil, não tem aula difícil. Quando a gente está na escola, tem aquela aula gostosa, educação física, vamos brincar, é música, mas tem matemática, tem física, tem todas essas coisas. Então, é uma aula, digamos, difícil. Que veio para massacrar o aluno? Não. Vem para fortalecer o aluno. Vem para preparar o aluno para as coisas mais complicadas que vêm para frente. Vem para dar um incentivo ao progresso, à melhora. Sem dúvida nenhuma, o tal do coronavírus é um grande amigo. Eu tenho dito em todas as oportunidades. Quando a gente fala por aí, o nosso inimigo comum é o coronavírus. Não é. Esse é o nosso amigo. O nosso inimigo comum se chama egoísmo. Esse é o inimigo comum. Egoísmo. É o que ele veio nos mostrar. É o que o Cristo nos mostrou há muito tempo. É o que os profetas, os espíritos, vêm nos mostrando há muito tempo. Mas como a gente não ouve, veio o nosso amiguinho coronavírus mostrar. O nosso grande inimigo se chama egoísmo. Vamos combatê-lo com as armas do amor, com as armas da fraternidade, da tolerância. Vamos combatê-los com as mãos vazias e os braços abertos. Deus estará do nosso lado. Deus nos abençoe. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui a nossa mensagem, o nosso desejo que todos possamos sair cada vez melhores de todas as experiências, principalmente dessa, do nosso grande amigo coronavírus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.